aleluia. Vamos começar essa live enquanto o pessoal vai chegando aí. Como o tema tem tudo a ver, né? Louvores, salmos. Vamos ter um período de louvor enquanto o pessoal está entrando, amém? Oh, aleluia. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. E conhece meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes que sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Aleluia, amém, amém, queridos. Vamos dar início a mais uma live, né? Esta totalmente diferente das outras. Aleluia, aleluia. Decidimos começar essa live com louvor, porque essa live tem tudo a ver com louvor. Por aqui o violão. Porque agora nós vamos iniciar uma outra série, né? Nós não vamos abandonar, né, totalmente a questão da escatologia, mas a gente vai fazer da seguinte forma. A partir de agora, quando a gente for fazer live de escatologia, vai ser referente a dúvidas, a perguntas que as pessoas fazem. E quando a gente tiver algum escopo assim, um corpo de perguntas, a gente vai fazer uma live especial sobre escatologia, ok, queridos? Não é porque não tem assunto de escatologia, mas é porque eu penso que vai ser muito mais útil dessa forma. E a gente vai começar uma outra série agora, né, que nós denominamos de Salmos da Fé. É claro que toda palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e produz fé, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus ou de Cristo. Mas a gente fala assim, Salmos da Fé, no sentido de que nós vamos fazer alguns comentários, né, assim, visuais, a respeito dos salmos, baseados naquilo que nós cremos, que é a palavra da fé. Amém? E antes, a gente vai fazer da seguinte forma. De vez em quando nós vamos citar algumas coisas curiosas a respeito do livro de Salmos. Tá? Muita gente não sabe de alguns detalhes que nós vamos citar aqui. Antes da gente começar com o primeiro salmo, o Salmo 1, que é esse que nós vamos meditar hoje. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo que está entrando. Shalom, graça e paz para todos.
Aleluia. Então, a primeira coisa, que eu não sei se você sabe, é que o livro de Salmos, na verdade, esse não é o nome original do livro de Salmos, né? Na verdade, os nomes de todo o Velho Testamento estão um pouco, não todos, mas grande parte deles está um pouco diferente. Os nomes do Pentateuco e o nome de alguns livros está um pouco diferente do original, do hebraico, né? E tem esse nome, né? Alguns nomes estão diferentes, porque eles têm como base os nomes que foram dados na Bíblia chamada de Septuaginta, que é uma tradução para o grego do hebraico, né? Então, alguns nomes estão diferenciados. Dentre eles, o nome do livro de Salmos, que o livro de Salmos não é Salmos, mas o nome em original em hebraico é Terrilim, que significa louvores. Tá? Então, o nome do livro é Louvores. Esse é o sentido do livro de Salmos, louvores, tá? Mas esse nome Salmo, na verdade, no original, em inglês tem até esse P também mudo, mas ele vem do grego, da Septuaginta, e significa cânticos acompanhados de instrumentos de cordas. Então foi escolhido esse nome por causa disso, que são cânticos acompanhados com instrumentos de corda. Tá? É um livro poético, só que a poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia, ela não é baseada em rimas, ela é baseada em ideias e pensamentos. Então geralmente são 2 versículos e um contradiz o outro, ou um completa o outro, ou um traz a simbologia do outro. Geralmente é esse o sentido de um poema hebraico, né? Além do que, você sabe que o sentido espiritual do livro de Salmos, ele é um livro, além de profundamente cheio transmite fé e a palavra e muita coisa, muitas revelações, ele também é um livro que é chamado, que está repleto de salmos messiânicos. Tem esse nome porque falam ou profetizam a respeito do Messias que iria aparecer posteriormente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a pessoa do Senhor Jesus Cristo ele é profundamente revelado dentro dos salmos. Okay? Há alguns salmos, né, que tem um apelo mais emotivo, e a gente também tem que entender, né, aquilo que nós falamos quando começamos a falar sobre escatologia também vale aqui. Você precisa entender que o livro de Salmos foi escrito durante o tempo da vigência de outras dispensações e não da dispensação da graça, e ali foi escrito, apesar de ser inspirado pelo Espírito Santo, mas foram salmos escritos tomando como realidade aquela realidade daquela dispensação. Então, nós sempre gostamos de dizer que, no geral, o Velho Testamento ele deve ser meditado, estudado, lembrando que ele está repleto de tipologias, de símbolos que só iam ter a sua revelação completa no Novo Testamento. Né? Ou como diz o livro de Hebreus, eram sombras, e o objeto real é a nova aliança. Então, o Velho Testamento tem que ser meditado dessa forma, inclusive o livro de Salmos. Há algumas coisas que estão no livro de Salmos que não cabem mais para a gente, tá? E outras que revelam o que nós estamos vivendo. Há algumas situações em que, por exemplo, Davi está falando com a sua alma, né? Às vezes ele diz por que está abatido a minha alma, mas tem outras vezes que ele entra profundo naquela melancolia ali da alma. E isso não que isso seja pecado nem errado, mas é comum, inclusive, alguns filhos de Deus terem vamos dizer assim, esse descontrole em algumas situações, mas nós sabemos que pela nova aliança, pelo fato de você ser nova criatura e ser a habitação do Espírito e ter uma outra realidade, uma superior aliança baseada em superiores promessas, essas coisas, embora venham atingir a tua alma, elas não têm que permanecer ali. Então, às vezes, nós vemos algumas realidades mais emotivas dentro dos salmos, apesar que mesmo dentro dessas emoções, de que talvez levando em consideração, como eu disse, de pessoas que não eram habitação do próprio Espírito de Deus, mas que vinha o Espírito sobre ele, mesmo apesar disso, nós vemos lá nas suas entrelinhas profecias, né? Nós vemos a revelação messiânica do Senhor Messias, do Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, mas então isso nos mostra a profundidade desse livro de Salmos. Outra coisa interessante, que eu não sei se você sabia, mas o livro de Salmos é, em primeiro lugar, o maior livro da Bíblia. Ele é o maior de todos. E, em segundo lugar, ele foi escrito durante 1000 anos.
É interessante isso, né? Um livro que foi escrito durante 1000 anos, aproximadamente 1000 anos. Tá? E tem alguns dados aqui dos autores. Davi não fez todos os salmos. São 150 salmos. Davi fez 73 salmos. Asaf fez 12 salmos. Os filhos de Corá, então mais de um, né? Os filhos de Corá fizeram 11. Salomão fez 2. Etan fez 1. E Moisés fez 1. E tem mais 50 salmos que são de autoria desconhecida, né? Possivelmente, né, seguindo uma direção, uma inspiração de Deus, a pessoa que o escreveu debaixo da inspiração de Deus teve a direção de não nomear, não pôr o seu nome ali, talvez por algum outro motivo particular daquele momento, e seguindo uma direção de Deus, nós não sabemos. Mas há 50 salmos que não tem uma autoria definida, tá bom? Mas o livro de Salmos, ele é tremendo. É comum também pessoas, quando se convertem, né, tem a tendência de lerem só os evangelhos e o livro de Salmos. Isto é bom, mas não seria, vamos dizer assim, o ideal para alguém que é novo convertido. Por quê? Por causa disso que eu disse ainda agora. Alguns salmos tem que se levar em consideração que eles foram escritos de acordo com aquela aliança. Então existem alguns salmos que são mais melancólicos. E você há de convir que às vezes as pessoas vêm para Jesus, né? E muitos ainda não renovaram as suas mentes, né? E por conta disso, às vezes tem pessoas que ficam abrindo salmos, até mesmo como sorteio, assim, abrindo para ver qual é o salmo do dia. E isso não é correto, porque não é assim que se alimenta da palavra de Deus. Mas é perdoável porque nós, quando nascemos de novo, temos essa tendência. Eu mesmo, quando nasci de novo, quando me converti, eu tinha essa tendência de estar abrindo salmo dessa forma. Na verdade, eu não conseguia entender alguns livros da Bíblia, e isso não é só você ou alguém que está ouvindo aí, eu também tinha esse mesmo problema, eu não conseguia entender. E eu lia só os evangelhos, porque era a história a respeito de Jesus e do início da igreja, né? Atos também, né? Mas eu tinha dificuldade de entender as cartas de Paulo. Essas revelações que hoje, pela graça de Deus e pela unção do Espírito Santo, nós temos, todos nós, né, acesso. Quando eu me converti, eu não conseguia entender dessa forma, até porque eu não era batizado no Espírito Santo, que é outra realidade que nós precisamos tratar também em uma outra live. O batismo do Espírito Santo abre o seu coração para a revelação profunda da palavra de Deus, né? Tem isso também. Mas eu tinha essas dificuldades e eu ficava sempre abrindo lá no livro de Salmos. E como eu tinha uma tendência melancólica, isso às vezes não era tão bom para mim, né? Porque às vezes você lê alguns livros de Salmo e começa a chorar, não porque está quebrantado por algum pecado, mas muitas vezes porque você se sente assim, naquele nível em que Davi estava, por exemplo, em alguma situação em que ele foi traído, ele que estava sendo perseguido. Há algumas perseguições que nós temos, irmãos, que são reais, mas tem outras que são fictícias, né? Principalmente se alguém é dado à melancolia ou é dado a essas tristezas exageradas, quando ele vem para o Senhor, ele é um indivíduo, um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça muito sensível. E às vezes, quando Davi ou algum salmista fala de alguma perseguição ou de alguma situação, a pessoa se sente ali igual, e às vezes é tudo uma coisa da cabeça da pessoa, porque não está nem havendo aquela perseguição nem nada. É por isso que eu digo que toda a Bíblia deve ser meditada, estudada, inclusive quando a pessoa se converte. Mas o ideal, quando a pessoa, assim que nasceu de novo, é começar com os evangelhos, tá? E com as cartas. Tá? Inicialmente podem começar com as cartas, por exemplo, como de João, 1 João, 2 João e 3 João, né? Para depois ir para as cartas de Paulo. Tudo bem que às vezes algumas revelações que requerem um certo conhecimento mínimo, né? Básico, mas nós cremos que o próprio Espírito vai começar a revelar no teu coração as realidades ali, amém? É claro que quem se converteu não consegue entender nada de Apocalipse, nem de Daniel, nem de Ezequiel, porque são livros, e até Hebreus, porque são livros mais concisos, mais robustos, tá? Mas o livro de Salmos, no geral, ele é de um entendimento simples, e um dos salmos simples, melhor dizendo, e que tem um fácil, e quase que não saía, fácil entendimento, é esse primeiro salmo, que é o Salmo 1, maravilhoso salmo, e que tem tudo a ver com essa série, né?
porque nós dizemos que é Salmos da Fé, e esse primeiro salmo é maravilhoso, né? Ele é repleto de fé. E aí você pode pensar, mas pastor, você não disse que o Velho Testamento às vezes tem uma realidade, cita de uma realidade diferente? Sim, mas eu também disse que ele aponta para realidades que se cumpriram na nova aliança. E aqui é uma promessa de Deus nesse Salmo 1 que se cumpre cabalmente, completamente na nova aliança, tá? Então vamos ler o Salmo 1, que é um pequeno salmo, e ele só tem 6 versículos, tá? Que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então vamos fazer um estudo aqui, cada versículo, ok? Para a gente entender o que nós podemos absorver na sua totalidade desse salmo. Primeiro versículo, bem-aventurado. Bem-aventurado, podemos dizer, bem, uma pessoa que tem uma boa ventura. O que significa isso? Um bom resultado, tá? Uma boa sorte, uma felicidade extrema. Essa pessoa é muito feliz, essa pessoa tem uma boa sorte, tudo que essa pessoa faz dá certo. Por quê? Ele está dizendo que é assim o homem, claro que é genérico, isso vale para mulher, homem, rapaz, moça, né? Senhor de idade, senhora. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, direto aqui ele está falando sobre amizades, tá? Esse é o verdadeiro sentido aqui. O que é que você ouve? Tanto é verdade que ele está falando de amizades, não só de ouvir de alguém, um conhecido, né? Ou foi ver na internet a opinião de uma pessoa que é escarnecedora, isso também vale. Mas ele está diretamente falando sobre isso porque o 2 dá a resposta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, a palavra-chave aqui que faz conectividade entre esses 2 versículos é prazer. Ele está fazendo uma comparação entre, em vez de ter prazer de estar andando em más companhias, essa pessoa tem o seu prazer na palavra de Deus. Amém? Em vez de ter prazer numa conversa fiada com gente que não entende de Deus, que não tem aliança com o Senhor, essa pessoa prefere ter o seu prazer na palavra de Deus. Tá? Então, ele fala aqui sobre essas características dessas pessoas que não têm aliança com Deus, eles são escarnecedores. Às vezes, a palavra da Bíblia, ela tem um peso tão forte, uma sonoridade tão forte, que às vezes as pessoas pensam que não está falando de algo do nosso dia a dia. Então a palavra escarnecedor, a gente pensa logo daquelas pessoas, indivíduos bêbados, que ficam chamando palavrões e xingando no meio da rua, armando barraco. Não, irmão, escarnecedor, para ser escarnecedor, não precisa ser só assim. Aquele que escarnece é aquele que desconsidera a vida das pessoas. Escarnece da vida das pessoas. Significa que fala mal dos outros. Pessoas fofoqueiras, né, são escarnecedores. Pessoas que falam mal dos governos ou das autoridades são escarnecedores. Mesmo que falem de uma forma silenciosa, nas entrelinhas, continua sendo escarnecedor. Bem como aquele que escarnece da palavra de Deus e da vida que há em Deus, né? Que escarnece dos irmãos. Então, a roda dos escarnecedores pode ser bem traduzida para o dia de hoje como uma roda de pessoas que está falando da vida dos outros. Tá? Escarnecendo, expondo a vergonha, a vida das outras pessoas, a falha das outras pessoas.
Isso tem tanto sentido com a conexão aqui, que é o prazer, porque tem pessoas que realmente, infelizmente, mesmo no meio do povo de Deus, tem certo prazer nas novidades, tem certo prazer nas fofocas, tem certo prazer no escarnecimento alheio. E aqui está dizendo que em vez de ter esse homem, essa mulher, que realmente é bem-aventurada no Senhor, em vez de viver uma vida e tendo prazer e alegria nessas fofocas e nesses falatórios, essa pessoa prefere ouvir e ter conselho da palavra. Amém? Pastor, mas ele não fala também conselho dos ímpios? Também, ele está falando não só sobre o escarnecimento, mas também ouvir opiniões daquelas pessoas. Agora vamos trazer para a realidade da nova aliança. Pessoas que não têm o Espírito, irmãos. Eu sei que a Bíblia diz que também na multidão de conselhos há sabedoria, mas toda e qualquer sabedoria que vem de Deus tem como base conselhos bíblicos e não conselhos de escarnecedores. Muitas pessoas ouvem, ficam navegando na internet e vê muitas filmagens, muitos áudios e no YouTube, inclusive, muitos vídeos de pessoas que não têm o Espírito de Deus. E até mesmo aqueles que são nascidos de novo, mas como nós falamos em dois vídeos atrás aí sobre dicas de como ensinar e aprender escatologia, não sei se você se lembra, que nós citamos o cuidado que nós temos que ter para discernir que tipo de espírito está influenciando aquela pessoa. E infelizmente há até pregadores de pessoas que têm chamado e que pregam e que ensinam, que estão debaixo de uma influência errada, como por exemplo o espírito de rebelião. Tem algumas pessoas que ficam dando conselhos para haver divisões no meio da igreja, soltando pitadas de veneno, de engano de Satanás, e a gente precisa ter muita percepção disso. Então, nesse sentido, você vê que a roda dos escarnecedores não é meramente só alguém que está bêbado, escarnecendo e chamando palavrão, ou indo contra o próprio Deus. A roda dos escarnecedores é qualquer roda de opinião em que está escarnecendo, falando das outras vidas, ou até mesmo danificando outros ministérios, ou outros homens e mulheres, ou a palavra de Deus diretamente. E tudo isso é um conselho que não procede de Deus. E aqui diz, ó, essa pessoa, ela não fica ouvindo o conselho dos ímpios, tá? Pastor, não está falando de ímpio? Tá, mas há também alguns cristãos que, infelizmente, embora não sejam ímpios e vão para o céu, mas muitas vezes estão influenciados por um espírito errado. É verdade. Eu não estou dizendo, agora para que não fique dúvida, eu não estou dizendo que um cristão pode ficar endemoniado. Não pode ficar endemoniado. Porque o que está dentro de um cristão é o Espírito Santo de Deus. Ele não fica endemoniado. Ele não pode ser endemoniado. Só que, como diz o irmão Rega naquele livro Igreja Triunfante, ele pode, alguns cristãos, por dar lugar à carne, pode estar debaixo de uma opressão maligna. Então há um determinado espírito maligno que está influenciando, como, por exemplo, por causa de raiz de amargura, alguém pode desenvolver um espírito de rebeldia e rebelião contra todas as igrejas e todas as lideranças, e depois começa a ensinar ou falar no YouTube coisas que estão contaminadas com a influência de um espírito de rebelião. Isso é uma roda de escarnecedor também. Isso é um conselho ímpio, embora seja de alguém que supostamente nasceu de novo. Amém, queridos? Precisamos ter muito cuidado, porque todo conselho que realmente vem do Senhor tem como base a palavra do Senhor. Por isso que o versículo 2 diz, antes o seu prazer, então em vez de ter prazer com conversa fiada, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Nós vemos lá no livro de Josué que Deus falou para Josué que para ele ser bem sucedido em tudo, ele teria que meditar o tempo todo, de dia e de noite na palavra. Você tem que encher não só o seu coração com a palavra, mas a sua mente com pensamentos alinhados com a palavra, para poder tudo dar certo. Assim como a conexão desse versículo é com esse texto que eu falei de Josué, capítulo 1, né, versículo 7 e 8, em que diz que deve-se meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É essa meditação que faz cumprir o que está aqui no Salmo 1. E como eu disse, se cumpre totalmente o Salmo 1 na nova aliança, nessa aliança baseada em superiores promessas que nós temos hoje, que é a nossa aliança
a maior de todas as alianças, que foi firmada através do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, conforme nós vemos todas as vezes que nós participamos da ceia. Amém? E ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o versículo 3 diz o resultado dessa pessoa que medita na palavra de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então é interessante essa comparação que a Bíblia traz aqui, de uma pessoa que vive meditando na palavra, com uma árvore, né? Eu me lembro que uma vez, primeira vez que eu fui lá para Petrolina, né, nós fomos a convite do então pastor da igreja de Petrolina, que é o Policarpo, e nós fomos lá e nós ficamos admirados, porque quando a gente vai chegando lá perto de Petrolina, você vê que naquela época que nós fomos, na estrada, o calor e a seca era terrível. Tudo que você via à direita e à esquerda estava cinza, irmão. Não estava de outra cor, estava cinza, tudo acinzentado, não tinha uma folha viva, tudo morto, tudo seco por causa da seca naquela região do Nordeste, em Pernambuco. E o que era admirável, você começava a ver ao longe o Rio São Francisco, e você vê uma coisa linda, o Rio São Francisco, as águas são bem azuis, né? Bem linda, de longe, você vê aquele azulzinho no meio daquele cinza da seca. E o que é interessante, a borda do rio é verdinho, irmão. Todas as árvores ao redor, na borda do rio, aquela mata ciliar, ela é verdinha, totalmente diferenciada das outras vegetações secas, porque quando a árvore está junto das correntes das águas, ela está verde, ela está viva. E aqui o versículo está dizendo que essa pessoa que medita na lei do Senhor, ela está viva, ela está cheia da seiva da videira verdadeira, ela está cheia da própria vida de Deus, as suas folhas são verdes. É por isso que é difícil de entender, irmãos. Vocês vão de convir comigo, né? Vocês que nasceram de novo, é difícil de entender como alguém que se diz filho ou filha de Deus, e que diz que está meditando na palavra, em vez de estar verde, em vez de estar cheio de vida, em vez de estar cheio de alegria, em vez de estar cheio de fé, muitas pessoas dizem que têm Deus, mas pregam palavras duras, palavras para bater nas pessoas, palavras cheias de rancor, palavras que trazem divisão, palavras que trazem destruição, que são palavras torpes, tá? Conforme diz Efésios. Efésios tem duas vezes em Efésios que é citada a palavra torpe. Na segunda vez, no capítulo 5, com certeza a palavra torpe ali significa algo como palavrão, ou algo indecente. Mas a primeira vez que a palavra torpe é citada, no original grego, não é a mesma palavra da segunda vez. Tá? A primeira vez que a palavra torpe é citada, eu vou até encontrar aqui para você, para te mostrar, tá? Eu acho que é no capítulo 4, mas eu vou tirar a dúvida agora, ok? Efésios, capítulo 4. Diz assim: bom, é aquele versículo, eu sei de cabeça. Não saia de vós nenhuma palavra torpe, que brotando venha tá aqui. Que brotando venha a contaminar a muitos, mas unicamente aquela que edifica, que traz edificação. Então, deixa eu ver aqui, ó, versículo aqui, 29. 4:29, olha só. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que significa essa palavra torpe? Essa palavra torpe aqui no original, no grego, é a palavra sapros. Sapros. E literalmente o que significa uma palavra sapros? É uma palavra podre.
não é no sentido de podridão moral, como um palavrão, mas uma palavra ruim, uma palavra que estraga não só a vida daquele que está falando, mas que contamina a outras pessoas, assim como uma laranja podre dentro de um saco pode contaminar com as suas bactérias as demais. Você está entendendo? Esse é o sentido de uma palavra podre. Então, voltando ao ponto, não é possível que alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite tenha palavras sapros, tenha palavra torpe saindo da boca, mas somente aquela cheia de vida, porque o Salmo 1 diz que essa pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja a folhagem não murcha. É interessante, a folhagem não murcha, significa que a pessoa não vive o tempo todo em depressão, irmãos. Você está entendendo? Irmão, você pode estar lendo a Bíblia, mas realmente não está meditando na Bíblia. Você pode até estar ouvindo pregações, mas realmente não está comendo aquela palavra. Sabia disso? É possível você realmente ouvir algumas ministrações e não receber tudo que está sendo ministrado. Você sabe que está recebendo o que está sendo ministrado quando o seu coração, quando seus ouvidos estão inclinados da forma correta. O seu coração está aberto para receber aquela palavra, irmãos. E aqui diz que essa pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, então é uma pessoa que tem o coração aberto para ouvir o que Deus tem para dizer, que tem os ouvidos inclinados para ouvir e obedecer o que Deus tem a dizer. E como nós sabemos disso? Porque essa pessoa é igual a uma árvore junto às águas, ela está sempre verde, ela está sempre cheia de vida, ela está cheia sempre de unção, amém, irmãos? Então, se você está tendencioso a ter pensamentos de tristeza, ou de medo, ou de depressão, encha-se da palavra de Deus, irmãos. Os rios de Deus, que é os rios do Espírito e os rios da palavra, estão disponíveis para aquele que nasceu de novo, para aquele cristão, para aquela cristã que nasceu de novo e que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Outra coisa interessante nesse versículo que fala sobre a árvore plantada é que diz que no devido tempo dá o seu fruto. Então você já viu que as árvores têm o seu tempo de fruto, as árvores têm o seu tempo de folhas verdes, depois tem seu tempo de frutos e depois tem seu tempo também de cair as folhas. Por que cair? Para renovar, né? Então assim é aquela que realmente está cheio da palavra e medita de dia e de noite. Ela está cheia de vida, mas também ele ou ela sabe que tem determinadas coisas que tem que ser postas para lá. Por quê? Porque a palavra de hoje não serve mais para amanhã. Cada dia tem a sua própria palavra. As folhas verdes de hoje, talvez amanhã tenham que cair para brotar novas folhas. Amém, queridos? Aquilo que você tem como direção hoje, daqui a alguns meses ou a alguns anos, talvez não seja a direção de Deus para a sua vida. Tem pessoas que por não viver essa vida de meditação, tá? Principalmente eu falo aqui para ministros, tá? Pessoas que ministram a palavra, tem um chamado, às vezes por causa da unção do chamado, as pessoas se acostumam naquela vida trabalhista de sempre estar envolvido em alguma coisa, em alguma pregação ou em algum evento, e muitas vezes, como há uma unção na vida da pessoa, a pessoa pode continuar ministrando a pouco conhecimento que tem de Deus e da palavra em cima do seu chamado, mas aquela folha já está velha, já está amarela, ele precisa deixar cair e trocar. E como é que se troca? Se alimentando da seiva da vida, se alimentando da água, dos ribeiros de água viva, se alimentando das correntes de água. Essas correntes vão fazer a pessoa ter folhas verdes, depois trocar por outras, e no tempo certo essa pessoa dá fruto. Amém? Tempo certo dá fruto, fala também de equilíbrio. Toda árvore ela é equilibrada. Ela tem o tempo de folhas, ela tem o tempo em que caem as folhas, ela tem o tempo dos frutos, ela tem os tempos equilibrados, porque Deus fez assim. As estações, né, a temperatura faz, e aquela proximidade da água faz com que aquela vida que há naquela árvore flua desse jeito, e ela tem o seu tempo certo para cada coisa. Assim também é aquele ou aquela que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ok, irmãos? E aí diz o seguinte:
Folhagem não murcha. É interessante, a folhagem dessa pessoa não murcha. Né? Embora eu tenha falado aqui de troca de folhas, mas ele está dizendo que a folhagem não murcha. O sentido aqui não é que não troca as folhas. O sentido aqui é aquilo que acontece quando você corta ou polda um galho de uma árvore. Você já percebeu o que acontece quando você polda? Quando ela sai da conexão com a seiva, com o tempo ela começa a murchar, murchar, murchar até secar. Da mesma maneira, quando você tira uma plantinha de uma árvore, uma planta qualquer, e para replantar em outro lugar, você já percebeu que ela começa a murchar porque ela perdeu a conexão com o ribeiro, ela perdeu a conexão com a vida que está no solo, a umidade, os nutrientes, né? Então aqui está dizendo que essa pessoa, como ela medita na lei do Senhor de dia e de noite, ela não perde a conectividade com os nutrientes, ela não perde a conectividade com os ribeiros de água, ela não perde a conectividade com a palavra de Deus, ela não perde a conexão com Deus, irmãos. Amém? Então, se você está triste, está abatido, ou está se sentindo assim, jogue fora essa coisa toda logo em nome de Jesus, porque você tem a palavra de Deus. Se você não tinha antes, a tem agora nessa ministração. Receba isso como sendo da parte de Deus, para mudar a sua vida. Alimente-se com essa palavra. Essa pessoa, e o que diz no final do versículo? Veja que coisa maravilhosa. Diz assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo, irmãos. Tudo é tudo. Tudo será bem sucedido. E não é só um jogo de palavras, onde as pessoas, às vezes, numa igreja, quando ouvem isso, dizem amém, amém, amém. Irmãos, ele está dizendo que pelo fato, presta bem atenção, vou deixar bem destrinchado, pelo fato da pessoa estar cheia de vida, pelo fato da pessoa estar ligada com a direção do Espírito, pelo fato de a pessoa estar cheia de fé porque está ouvindo a palavra, tudo que aquela pessoa faz é por muitos motivos, não só pelo favor de Deus, mas também pela sua própria fé. E olha, presta atenção, uma coisa que muitos não percebem, também pelo favor e o benefício dos outros. Sabe por quê? Porque quando você está conectado com Deus, Deus vai te guiar, então isso é óbvio. Quando você está conectado com a palavra vai gerar fé, isso é óbvio. Então se você está sendo guiado pelo Espírito e você está agindo em fé, tudo dá certo. Mas tem um terceiro motivo. Quando você está cheio da seiva de Deus, quando você está cheio dos rios de água viva, quando você está cheio da palavra, as próprias pessoas vão ver que você é diferente. Ou como havia na época de Jesus, as pessoas viam que Jesus tinha autoridade, não como os fariseus. Ele falava como quem tem autoridade. Essa autoridade é uma autoridade espiritual, que até mesmo as pessoas que não nasceram de novo reconhecem, porque olha para a pessoa e vê diferente. Eu já vi isso acontecendo, às vezes a gente ministra a palavra assim, né, e tal, e vem aquela inspiração, e pessoas que não nasceram de novo pensam, esse é o erro deles, eles pensam que eu ou você que prega ou ensina, eles pensam que você tem um dom natural de liderança. Ou você, uma vez eu ouvi uma pessoa no fórum, quando eu trabalhava em Campina Grande, dizendo que eu tinha o dom da palavra, né? Mas ele queria dizer o dom natural, como se eu tivesse nascido lá da barriga da minha mãe com esse dom de estar falando diante de multidões, e mal sabem eles que muitos de nós que ensinamos e que pregamos, não tínhamos coragem nem de pegar no microfone como eu, tímido, irmãos. Isso não é uma intrepidez que vem de um dom natural, é algo inspiracional, vem do próprio Espírito de Deus, pelo fato de se estar meditando na palavra de dia e de noite. Eu era uma pessoa totalmente diferente em 1994, quando a minha vida foi impactada e eu nasci de novo, de verdade, fui cheio do Espírito Santo. E hoje eu sou outra pessoa totalmente diferente no meu vocabulário, na minha maneira de ver, na minha maneira de agir, e na intrepidez, e na ousadia e autoridade espiritual. Então falo com propriedade daquilo que é de Deus, daquilo que é sobrenatural, que tem agido na minha vida, na vida da minha esposa, das minhas filhas. É algo que tem agido no nosso ministério e que tem agido na nossa igreja. É algo verdadeiro, é algo puro, é algo poderoso, porque é o próprio poder de Deus, é a própria vida de Deus, ou como diz no Salmo 1, é o fluir dessas águas. A pessoa que medita na lei do Senhor, de dia do Senhor, de dia e de noite, ela não murcha, as folhas não murcham. Dá o fruto no tempo certo. Tudo que faz será bem sucedido.
Amém? Mas nós vamos voltar aqui, mas eu quero terminar o restante do Salmo, para não ficar só em alguns versículos. E aí ele diz, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Realmente é algo de dar dó, irmão. A compaixão e a misericórdia de Deus tem que encher o nosso coração para entender que esse povo que muitas vezes julga os filhos de Deus e a palavra não estão entendendo nada. Eles estão fora, estão vivendo num mundo totalmente carnal e não entendem nada sobre o poder, sobre a alegria que vem de Deus, que não tem nada a ver com uma coisa psicológica, nem nada a ver com algo porque fazemos parte de um grupo social, que todo mundo se ajuda. É algo espiritual, é algo tremendo, é estar conectado com a videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que vem de Deus vem carregado e cheio de vida. Aquilo que é só religião só traz tristeza, morte, acusação, condenação e aquele sentimento maligno religioso que acha que muito fazer orações e determinadas coisas vai ser abençoado. Isso não é de Deus. O que realmente determina a coisa boa que vem de Deus é o fluir da palavra, é a renovação das folhas por essa meditação constante na palavra de Deus e nos rios de água viva, não só da palavra, mas do Espírito. É o fluir em línguas, é o viver uma vida de oração, é viver uma vida conectado com Deus. E infelizmente os ímpios não são assim, né? E diz aqui, né, que eles são como a palha que o vento dispersa. Por que eles são como a palha que o vento dispersa? Porque eles não têm conectividade com Deus. Eles estão. A comparação aqui é alguém que está plantado junto a ribeiros. Então alguém que está fixado em Deus, alguém que está equilibrado, alguém que está cheio da vida, e o outro lado é alguém que está seco, como uma palha, onde qualquer circunstância leva. Nós estamos vivendo uma situação assim, né? Em que nós vemos aí esse negócio do Covid-19, o que está acontecendo? Os ímpios estão como a palha que o vento leva, não é verdade? A noticiário diz uma coisa, a pessoa fica desesperada. Os médicos dizem outra coisa, a pessoa fica desesperada. A estatística diz que está aumentando isso e aquilo outro, a pessoa fica desesperada. Irmãos, ficar desesperado com essas coisas pode até ser normal, que venha aquele susto, daquele impacto. Mas você precisa entender que o que rege a sua vida é o Espírito Santo de Deus e a palavra. Não seja como os ímpios, que são como a palha que o vento leva. O vento das notícias, o vento das circunstâncias, o vento do Covid-19, o vento do espírito maligno que há no mundo, que só traz morte e medo. Não, irmãos, você é protegido, você habita no esconderijo do Altíssimo e você está plantado junto a ribeiros de águas. Então você tem que crer no que está escrito aqui e que se completa, como eu disse no início, e se revela na sua plenitude na nova aliança. Amém? Então diz que os ímpios não são assim, são como palha. Enquanto os justos são verdes e dão frutos, os ímpios são como palha, porque eles não estão ligados a nada, eles não têm esperança nenhuma. É comum você chegar para uma pessoa dessa e dizer, e aí, você nasceu de novo? Ah, não, o quê? O que você quer dizer? Não, você crê em Jesus Cristo? Creio em Jesus Cristo. Então você está salvo. Ah, só Deus sabe. Ué, como só Deus sabe? Então isso é uma atitude de palha que não tem conectividade com a vida de Deus. Ora, a Bíblia diz claramente que quando nós confessamos a Jesus e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. A Bíblia diz isso, a palavra de Deus. Então a opinião de alguém que não conhece a palavra, que diz uma coisa como essa, infelizmente, é como uma palha que o vento leva. Então não tem segurança nenhuma. Um vento dá, ele vai para a direita, o vento dá de volta, ele vem para cá. Se você você já observou em alguns lugares secos que dá alguma ventania, às vezes a gente vê aquilo, você vê aquele monte de mato, de arbusto, vai para um lado, depois vai para o outro, depois vai para um lado, depois vai para o outro. Com certeza o salmista tinha ideia, esses arbustos no meio do deserto, eles tinham ideia exatamente disso quando ele disse, olha, enquanto os filhos de Deus eles são como uma árvore plantada, os ímpios eles são como esses arbustos, vai para um lado, vai para o outro, espalha para tudo quanto é lugar. Aí ele explica no 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É aqui que eu digo a você que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque embora isso seja verdade, e é verdade,
Então, os ímpios, os pecadores, se continuarem aqui, não vão ser arrebatados e vão ficar, o quê? Na grande tribulação. E com certeza juízo vai cair sobre eles, né? E com certeza é verdade que na congregação dos justos, ou seja, no meio do corpo de Cristo, os ímpios não podem prevalecer. Isso é verdade. Mas uma coisa que você tem que ter muito cuidado, e aqui que eu advirto você, aquilo que eu falei no início, que o livro de Salmo é uma bênção, mas às vezes algumas pessoas que não ainda, assim que se converteram, ainda não têm as suas mentes renovadas, usam o livro de Salmo para ser então somente um espelho da sua vida e da sua melancolia. Então algumas pessoas podem estar tendo dificuldades com alguém da família, ou algum conhecido que está perseguindo, e por não conhecer a palavra, né, de Deus e não entender sobre essa renovação da mente e uma atitude correta conforme o Espírito, às vezes quando olha um negócio desse, fica logo pensando, bem feito, aquele meu vizinho, né? Bem feito, aquele meu amigo que era meu amigo e hoje porque eu sou crente está falando que eu sou um bobão, olha aqui o que vai acontecer com ele, você entendeu? Há muito disso no Velho Testamento, especialmente nos Salmos, né? Eles fazem uma comparação com os ímpios, com os perversos. Quer ver um exemplo? O Salmo 23, que nós vamos tratar outro dia, né? Mas no Salmo 23 diz assim que ele nos coloca uma mesa na presença dos nossos adversários, unge a nossa cabeça com óleo e nosso cálice transborda. E aí quando falar adversários, muitas pessoas por desconhecer pensam logo o quê? Nos adversários políticos, adversários no ambiente de trabalho, nos adversários, ou seja, seus inimigos, e aí meio que a pessoa começa a se realimentar no sentimento carnal de ódio, divisão e de porfia, quando a própria Bíblia diz que isso aí é obra da carne. Você entendeu? Você tem que entender que o Davi e os salmistas, eles estavam vivendo uma outra realidade, eles não tinham nascido de novo, né? Então eles tinham inimigos carnais ali, que ele tinha que puxar a espada, então a dispensação era totalmente diferente, você não pode comparar a dispensação da lei, onde valia olho por olho, dente por dente, inimigo do rei era inimigo de Deus e merecia morrer. É uma coisa diferente do que está acontecendo hoje na nova aliança. Os nossos inimigos são os demônios. Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então, a nossa luta não é contra pessoas, os nossos inimigos, irmãos, estão expostos agora. Na velha aliança eles não sabiam, eles confundiam, eles tinham raiva, eles tinham ódio de alguém que fazia alguma coisa, era muita carne, por quê? Porque eles não eram nascidos de novo, mas o Filho de Deus ele não pode agir segundo contendas, segundo brigas, olhando para pessoas como sendo seus inimigos. Então você tem que ter muito cuidado, principalmente se você tem pouco tempo de novo nascimento, que quando aqui fala dos ímpios e dos perversos, você não pode visualizar pessoas aqui, amém? Naquela época eram pessoas, tá? Mas para nós vamos dizer assim, um cumprimento de que os perversos, verdadeiramente as pessoas que fazem isso, vai acontecer isso com ela, mas você não pode focalizar esses perversos e essas pessoas como sendo pessoas que estão te perseguindo ou pessoas que não vão com a tua cara, amém? Então muito cuidado, que isso parece ser uma coisa simples ou bem particular, mas é exatamente esse tipo de vício psicológico que prejudica a oração e a vida espiritual de algumas pessoas. Eu já vi até pastores, claro, não é do nosso ministério, mas eu já vi antigamente, alguns anos atrás, inclusive alguns pregadores e pastores determinando maldições para outras igrejas e para outros pregadores e para outros ministros. Um absurdo completo, né? Completamente desvinculado da vida que há em Deus, completamente enganado, um espírito de engano e também uma carnalidade, uma obra da carne tremenda, irmãos. Deus não nos chamou para isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos quando eles disseram: querem que clamemos que caia fogo do céu sobre os samaritanos que não querem nos receber? E Jesus disse: de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio matar, mas para salvar o que estava perdido. Então no Velho Testamento poderia sim, como Elias clamou fogo e veio fogo e matou um bocado, mas no Novo Testamento, irmãos, não é assim que se age. Não é vendo as pessoas como sendo os nossos inimigos, porque eles não sabem o que fazem, porque há demônios por trás dessas pessoas. Algumas pessoas não vão com a sua cara e não sabem por quê, e não vão com a sua cara porque tem um demônio ali, ou alguns demônios perturbando a vida da pessoa sem ter sentido nenhum, sem ter prova de nada, não é verdade? E aí diz o versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E nos 6 diz assim:
pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, claro que ele está falando de pessoas aqui, né? E é verdade, o caminho dos ímpios perecerá. Mas também o Senhor disse que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho para salvar alguns, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok, queridos? Então, você tem que ver isso. Quando você vê nos Salmos algumas promessas e tudo, tal, mas em alguns momentos ele cita inimigos, ou ele cita ímpios, ou ele cita perversos. E embora isso seja uma verdade que vai acontecer com essas pessoas que continuarem sendo perversas e sendo ímpios, mas você não pode espelhar essas pessoas e não deve espelhar esses ímpios que trata no livro de Salmo como sendo as pessoas que você conhece que não vão com a sua cara, ou que não gostam de você, ou que te rejeitaram, ou que te maltrataram, porque inclusive isso vai realimentar uma raiz de amargura, né? Então, no Novo Testamento é diferente, amém? Você entendeu o que significa quando nós falamos que o Velho Testamento deve ser estudado, meditado, levando em consideração que ele aponta para realidades que se cumpriram no Novo? Então os 3 primeiros versículos se cumpriram totalmente no Novo Testamento. Você é bem-aventurado em tudo que você faz e tudo vai dar certo, e você é equilibrado, e você é cheio da vida de Deus, somente se... E se você meditar na palavra de dia e de noite, tá? Porque tem isso também. Tem um outro versículo na Bíblia que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso é verdade. Mas veja, ele diz que nós fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Então, por causa daquilo que Cristo fez, nós fomos predestinados a ser abençoados. Não porque nosso destino está escrito desde o início, mas porque em Cristo, pelo fato de nós nos ligarmos à videira verdadeira, a predestinação da bênção vem para nós. Mas essa bênção só se manifesta em nós quando nós vivemos uma vida de fé. É por isso que no Salmo 1 diz que só é bem-aventurado quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, vai se cumprir o que está escrito em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando você medita de dia e de noite, fé vem, irmãos. E fé vindo, manifesta esse verde das folhas, manifesta esse fruto no devido tempo, manifesta essa própria vida de Deus que está dentro daquele que nasceu de novo e que foi feito salvo pelo precioso sangue de Jesus, e é justiça de Deus justificado pelo sangue de Jesus. Não é maravilhoso? 6 versículozinhos, irmãos. O Salmo 1. Todos os salmos são maravilhosos, né? Agora, é certo, tem alguns que são maravilhosos também, mas que você tem que levar em consideração o contexto em que o salmista estava escrevendo, ok? Então, o Salmo 1 fala disso, da bem-aventurança daquela pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você tem que fazer um esforço, irmãos. Você tem que se esforçar. O esforço de quê? De ter uma vida disciplinada. Nem que seja um tempo de 15 minutos ou 20 minutos, mas vai lá, medita. O que é meditar, irmão? Não é ler. A pessoa pensa que é ler. Não é só ler. Você lê, mas você tem que meditar. O que seria meditar? É como o animal ruminante, ele vai ruminando, ele vai mastigando aquilo, ele vai remoendo até tirar todos os nutrientes. Um exemplo nós podemos fazer com esses primeiros versículos aqui. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o versículo 3 é ótimo para meditar. Olha só, ele é como uma árvore plantada. Então vamos meditar agora. Plantar. Plantar fala de quê? Fixar, raízes. Fala de equilíbrio, de firmeza. Tá? Quem medita na lei do Senhor fica firme. Isso é uma meditação, irmão. Você está ali parado e fica, rapaz, plantar é o quê? Uma planta faz o quê? Uma planta tem raízes. Algumas plantas têm raízes profundas. Né?
E principalmente quando estão numa região seca, esses são mais profundos para poder pegar água lá dentro. E isso faz com que aquelas árvores sejam difíceis de derrubar, porque estão bem plantadas. Está vendo a meditação que eu estou fazendo? Você entendeu? Junto à corrente de águas. A corrente de águas fala das águas do Espírito, fala das águas da palavra. Que coisa linda. Você tá entendendo? Isso é meditação, irmãos. Que no devido tempo dá o seu fruto. Cada tempo correto vai vir o fruto que vem de Deus. E cuja folhagem não murcha, nunca vai ficar triste, abatido. Aquela pessoa que medita, não é só ler, porque tem gente que lê e vive abatido, né? Você tem que meditar, extrair os nutrientes. Eu falei aqui da planta fixada firmemente, falei dos rios. Isso vai trazendo fé, isso vai trazendo reverdecimento, vai trazendo vida para você, não é? E tudo que essa pessoa faz é bem sucedido. Irmão, se você não conseguiu entender ainda o que é meditação aqui, irmão, é muito óbvio o que é meditação. Meditação não é você ser um pregador, pregadora do Evangelho. Meditar na palavra é extrair os nutrientes, como um animal que rumina, até sair tudo que está ali para você. A palavra de Deus tem nutrientes mais do que suficiente para você viver uma vida de alegria, uma alegria de paz, uma alegria de tranquilidade, uma vida de longe do medo, irmãos. Não dê lugar ao medo, não dê lugar à depressão nem à tristeza, mas se alimente da palavra de dia e de noite. Isso é meditar. Ok? Então você tem que fazer um esforço para viver uma vida de meditação. Nem que você medite um versículo, tá? Mas medita nesse versículo para extrair os nutrientes para você viver a própria vida de Deus. Não é maravilhoso? Isso é só o primeiro salmo, irmão. Você imagina que são 150 salmos, né? Amém? Então, talvez em alguns lives nós façamos mais de um salmo, tá? Mais de um. Mas nós pretendemos caminhar no livro de Salmos. Enquanto der, nós vamos indo, né? Seguindo a direção de Deus. Lembrando mais uma vez que as lives de escatologia nós vamos ter agora de uma forma especial, tá? Vamos juntar algumas perguntas e de vez em quando nós vamos trazer um assunto especial ou se surgir alguma outra direção específica de Deus para algum assunto especial, ok? A partir de agora nós vamos seguir com essas lives. Amanhã temos o culto ao vivo na igreja. Amanhã vai ser o culto, vai ser ao vivo mesmo, não gravação, mas ao vivo lá diretamente da igreja. Graças a Deus nós estamos com a ligação, o link da internet agora lá. E nós vamos fazer o culto ao vivo na igreja. E na segunda-feira retomamos com o Salmo 2, tá bom? Salmo 2 na segunda-feira. E algumas vezes, como eu disse, nós vamos fazer mais de um salmos. Amém, queridos? Então eu espero que isso tenha sido bem proveitoso para você. Lembra-se, medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que tudo vai bem. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque você é filho, você é filha de Deus. Mas lembra que essa proteção não é algo que você fica ali quieto. Você tem que agir conforme a palavra. Você tem que agir em fé. Você tem que se encher da palavra e do Espírito. Você tem que meditar de dia e de noite. Sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém?